Faz o seguinte, faz uma viagem daqui para São Paulo. Daqui para São Paulo de carro. Quando você chegar lá em São Paulo, depois de uma viagem, qualquer lugar, uma viagem de 3, 4 horas num avião, 3, 4 horas no automóvel, quando você chega no lugar, você faz assim, hã? Parece que dói tudo, porque se você ficar parado muito tempo numa posição, começa a dar dor ciática, dor sei lá de quê, sabe? Você fica sem fazer nada, começam a aparecer problemas que vai te causar dor. Se você não quer fazer nada, sabe que tipo de vida você vai ter? Uma vida desanimada. Você não vai querer lutar pela vida, você não vai querer vencer, você não vai querer ter objetivos, você não vai ter prazer de fazer nada. E sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você terá uma vida de derrotado. E sabe como é que vai ser a sua vida? Uma vida de frustrado. Por que eu não levantei? Por que eu não fui? Por que eu não aceitei? Por que eu não fiz? Por que... Mexa-se, faça alguma coisa. Pastor, o senhor está falando isso é porque o senhor ainda é jovem. Você só é jovem. O senhor é jovem. Mas olha aqui, a minha idade e tal. Eu estou na idade. Irmão, minha mãe começou a fazer curso universitário depois de 45 anos. Eu não vou dizer a idade de minha mãe, porque a idade de mulher não se diz idade de mulher. Eu não vou dizer a idade da minha mãe não, mas ela tem mais de 74. Ela começou a fazer curso de nível superior depois de 45 anos de idade, porque não teve oportunidade na vida. Minha mãe tem 3 formações de nível superior, tem vários cursos de pós-graduação, trabalha até hoje. Não precisava não, podia ficar em casa. Fala com ela para ela ficar em casa. Fala lá com a dona Albertina, vai lá. A senhora, com essa idade, a senhora tem que parar. O quê? Eu quero produzir, eu quero fazer alguma coisa. Sabe, eu lamento que na cultura brasileira, eu conheço um pouco a cultura americana, a cultura brasileira, a pessoa da terceira idade não vale nada. Na América, existem empregos nos Estados Unidos que só pessoa da terceira idade pode. Eles não põem gente nova. Você quer ver? Você já viu merchandising de supermercado? Bota com a saia aqui para você experimentar um novo suco, para você experimentar um novo produto, né? Aí bota uma menina, um avião, né? Um avião turbinado. Aí o cara fica sem graça, e todo mundo fica sem graça. Na América, duvido você ver uma modelo no mercado, numa loja fazer isso. Duvido. Sabe quem faz isso? Senhoras e senhores, acima de 70. Vem cá, meu filho, prova aqui. Malandro, pastor. O senhor viu isso lá. Eu acho isso bonito, porque nós no nosso país desprezamos a experiência e achamos que uma pessoa de uma idade não presta para mais nada. Uma vírgula. Enquanto você estiver vivo, você pode ser útil e você pode fazer alguma coisa, sabe? Pastor, o senhor me desculpa, não dá para mim fazer porque eu tenho uma deficiência física. Vocês aqui, a maioria aqui conhece o Ângelo, aquele menino da cadeira de rodas, todo atrofiado nas mãos, todo atrofiado. Não dá para acreditar como é que aquele garoto desenha. Não dá para acreditar. Tuas mãos tortas. Força que ele faz, ele estica e pega a caneta e desenha pra caramba o cara. Cada quadro que ele faz. E eu fiquei bobo, como é que ele bota o CD pra ouvir? Bota uma reguinha aqui na boca, bate lá no botão pra sair pra fora a bandeja. Pega o CD com a reguinha, equilibra certinho e bota lá. Que negócio é esse que eu não posso fazer nada, pastor? Eu fico muito macho de ver um bando de calalau frouxo, que não quer nada, não quer trabalhar, não quer estudar. Fica namorando esses vagabundos por aí, minha filha, que quando tu casar vai pedir esmola pra 2. Te vira, malandro, vai vender pipoca, vai vender limão na feira, meu chapa, vai vender sorvete na praia. Mexa-se, faça alguma coisa hoje. Sabe o que acontece com a pessoa que mantém na sua mente, no seu coração, a ofensa, o mal que alguém fez? Sabe o que acontece? Também você dá legalidade ao diabo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, Paulo fala uma coisa interessante. Olha o que Paulo diz para a igreja de Coríntios. A quem vós perdoardes, eu também, se é que tenho perdoado. Se eu tenho perdoado, faço isso por amor a vós e na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos seus ardis. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, se a gente não perdoar esse camarada que fez essa ofensa, nós damos campo para o diabo nos vencer.
É Paulo que está dizendo isso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Porque eu não desconheço os seus estratagemas. Quem sabe tem alguém aqui essa noite na igreja, ou me vendo por uma fita por esse programa, que você não tem conquistado vitórias na sua vida, e você fica procurando resposta, e Deus está te fazendo ouvir isso. É porque você guarda alguma ofensa que alguém fez contra você. O que a gente tem que esquecer, hein, do passado, hein? 3. A gente tem que esquecer os nossos pecados. Temos que esquecer a ofensa dos outros contra nós. 3, nossas atitudes erradas. Não são pecados, sabe? Oportunidade que a gente joga fora. Indecisões. Falta de ousadia. Outras vezes, falta de tranquilidade. Dá bobeira. Fala o que não deve. Não estou falando de pecado. Estou falando do boberol que nós damos na vida. E que muitas vezes, caramba, como é que eu fui jogar essa oportunidade fora? Caramba, como é que eu fui fazer isso? E quando você começa a remoer essas bobeiras, essas atitudes erradas, que não são pecados, traz tristeza, traz depressão, traz angústia. Você tem que esquecer. Você tem que esquecer. O que a gente tem que esquecer, pastor? Sabe o que a gente tem que esquecer? Em quarto lugar, as coisas ruins da vida. Não estou falando de pecado, não estou falando da ofensa dos outros, nem das bobeiras que eu dou na vida. Eu estou falando das coisas que acontecem que não estão no nosso controle. Aquilo que Eclesiastes 9:2 diz: tudo sucede igualmente a todos. Um desastre, um acidente, uma enfermidade que te deixou alguma sequela. As coisas que acontecem que estão fora do nosso controle. Uma perda, alguma coisa que acontece e que eu e você não controlamos. As coisas da vida, e que isso tem marcado e perturbado você. Aí você diz assim: pastor, pelo amor de Deus, me dá uma receita para esquecer, porque esse trem doido fica martelando aqui no meu tutano. Me dá uma receita, pastor, eu quero esquecer. Bem, eu preciso dizer para você o que é esquecer, porque quando eu falo para você que nós temos que esquecer os nossos pecados, a ofensa dos outros, as atitudes erradas que a gente toma, as bobagens que a gente faz na vida e que não é pecado, ou as coisas ruins que acontecem, você tem que ver por 2 ângulos o que significa esquecer. Primeiro, no sentido literal da palavra: ser apagado da tua memória. Pode acontecer, mas existe um outro fator. Você tem memória, e você tem pelo menos 2 processos na sua memória: memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo, os fatos menos importantes são jogados fora. A memória de longo prazo registra os fatos mais importantes e as coisas que nos marcaram. E aí esquecer, sabe o que significa? É que se passar pela tua memória, se o teu processo mental buscar lá na tua memória um fato do passado e vir à tona essas coisas que eu falei, não te causa dano algum, não te causa problema nenhum. Você pode lembrar até de um pecado passado, você pode até lembrar de alguém que te ofendeu, mas aquilo não te causa espécie, aquilo não perturba teu emocional, aquilo não estraga a tua vida, não tem efeito nenhum sobre você, porque você não pode jogar sua memória fora. Quando Paulo está dizendo esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está falando daquele estilo farisaico de vida que ele levava. Foi ele que consentiu na morte de Estevão, foi ele que botou muito crente na cadeia. Isso aí eu não quero me lembrar, mas eu vou mostrar para você que tinha coisas que Paulo não esquecia. Já já eu te mostro. Você tem que entender esses 2 sentidos. No sentido literal, nunca mais vem para a tua memória. E no outro sentido, se aparecer na sua memória, não causa efeito nenhum sobre você, porque no seu sentimento, nas suas emoções, aquele fato está resolvido, está esquecido. O que é que a gente tem que esquecer? Aí tinha que falar de tanta coisa, mas eu escolhi algumas principais. O que é que a gente tem que esquecer do passado? Primeiro, dos nossos pecados. Meu amado irmão, quando você peca contra quem? Em primeira instância contra Deus. Você pode pecar contra o irmão, você pode pecar contra a igreja, você pode pecar contra a natureza de Deus, mas no fundo é contra Deus, porque quem estabelece a regra é Deus. Se não houver regra, não há pecado, porque não há o que transgredir. Então, o pecado foi estabelecido porque Deus estabeleceu regra. E quando você transgride a regra de Deus, você peca. E tem gente que vive se culpando pelos pecados passados. Só existe um ser que podia cobrar os meus pecados. Porque quando eu peco contra ele, que é Deus. Se tem alguém que devia de me lembrar, Silas, quando você tinha 18 anos, você fez uma, tá anotado aqui, hein?
Ó, eu tenho outra anotada quando tu fez aos 21, hein? E quando você fez aos 30 anos, tá aqui aos 33, idade que Cristo morreu, hein? Quase que eu passei o cerol em você. Tá aqui anotado, hein? O único que podia me cobrar dos meus pecados passados, daquilo que eu fiz atrás, é Deus. Mas sabe o que Deus diz para mim e para você? Em Hebreus 10:17? Dos teus pecados não me lembrarei mais. Se Deus não quer lembrar dos meus pecados, por que é então que eu vou ficar me lembrando deles? Culpa, porque eu fiz isso. Não devia de ter feito. Que coisa feia eu fiz. Que coisa terrível. Não, eu não me perdoo. Deus é que podia cobrar de você. E ele diz, olha, eu não quero me lembrar do que você fez, porque você vai ficar se martirizando pelos seus pecados. Quando você fica vivo na tua memória teus erros do passado, você dá legalidade ao diabo para te acusar. Preste atenção nisso aqui. Entenda que toda ajuda tem um limite de ação. Vou te mostrar aqui no texto, está no capítulo 7. Olha que coisa interessante no versículo 23 e 24. Então os homens de Israel e de Naphtali e de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos medianitas e tomai-lhes as águas até Betibara, a saber, o Jordão. Aqui, ó. Convocados, pois, os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Betibara e Jordão. Aprenda uma coisa, meu irmão. Toda ajuda tem um limite de ação. Eles foram até o Jordão. Pessoas que vão te ajudar a você romper para conquistar objetivos, elas têm um limite de ação. Elas vão até o nível. Elas não são obrigadas a irem até o final. Agora você, o objetivo é teu? A criança é tua? Pararam de me ajudar. Problema, my brother. Pararam de te ajudar, mas a batata quente é sua. Então continue até o final. Pare de dar desculpa que você parou porque pararam de te ajudar. Isso é conversa de frouxo. Você não pode parar. Você tem que ir até o final. Não importa se é sozinho. Não importa se deixaram você no meio do caminho. Não importa se te ajudaram uma parte. Quem te ajuda não tem obrigação de ir até o final no teu objetivo. Você sim! E aí eu digo, já cansados? Se você quer vitórias, se prepare para lutas. Vitória significa que tem vencedores e vencidos. Vitória é o quê? O que é vitória? Alguém venceu e alguém perdeu. Se você quer ter uma vida vitoriosa, se prepare para lutas. Se você quer ter uma vida vitoriosa no campo espiritual, se prepare para lutar contra o diabo, contra o pecado, contra o mundo, a sua própria natureza. Não é só diabo não. Nós temos uma natureza terrível. E se você quer vitória espiritual, se prepare para lutar contra essas coisas. Se você quer ter vitória nessa vida, você vai ter que lutar contra as suas limitações. Você vai ter que lutar contra a maldade dos outros. E você vai ter que lutar contra a concorrência. Não pensa que na vida você vai conquistar coisas com moleza. Nessa vida, se prepare para lutar. Se você quer ter vitória. Se você quer ter uma vida de vitória, aqui está o preço da vitória. Se prepare para correr risco. Risco de perder uma posição. Risco de perder até alguma coisa que você tem posse. Porque para você subir na vida, para você conquistar um patamar maior, você corre risco. Se você quer ser vitorioso aqui nessa terra, se prepare para correr risco. Se você quer ser vitorioso, preço da vitória. Se prepare para gastar tempo. Jesus se preparou 30 anos para exercer o ministério de 3 anos para ser vitorioso.
30 anos de preparação. Se você quer ser vitorioso, você vai gastar tempo para se preparar. Você vai ter que gastar tempo para estudar. Se você, meu irmão, quer construir alguma coisa boa para a tua família, se prepare para gastar tempo. Não se conquista nada da noite para o dia. Não se conquista a vitória de uma semana para outra. Se gasta muito e muito tempo. Porque para ser vitorioso, você vai ter que lutar, vai ter que correr risco, vai ter que gastar tempo.